Diz assim, Salmo 50, de 1 a 15. O Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião a perfeição da formosura. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei. Ó Israel, ouve, e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros, beberei o sangue de bodes. Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Palavra do Deus bendito. Amados irmãos, eu lhes pergunto, a gratidão é importante? Na avaliação dos irmãos, gratidão é algo que tem valor, que é necessário? A ingratidão é um erro grave? O que a gratidão para nós representa? Há pessoas ingratas que acreditam que tudo que por elas fazem é mais do que dever e obrigação. Por isso a gratidão não brota do coração, espontaneamente. A gratidão, meus amados, é uma virtude que se aprende, que se cultiva, porque a gratidão, ela é um reconhecimento de que, sem merecer, pela bondade, generosidade e amor dos que nos abençoaram, fomos abençoados. É quando um filho, ele reconhece e admite que, embora tenha se aplicado aos estudos com esmero, tenha virado noites, tenha sacrificado finais de semana e estar com os amigos para poder passar de ano e conquistar, passar em concursos, reconhecem que tiveram dos pais comida, roupa lavada, passada, casa arrumada, enfim, tudo o que precisaram para darem o melhor de si e se aplicarem aos estudos, o que não teriam podido fazer o mesmo rendimento caso tivessem que trabalhar, lavar a sua própria roupa e assim por diante. Meu pai contava, que meu avô contava, que nos seus tempos, um homem muito humilde sacrificou-se profundamente para formar o seu filho médico.
E no dia da formatura, aquele rapaz atribuiu a si tudo o que ele era e tudo o que ele havia conquistado, e com palavras de desdém e profunda ingratidão, ele não disse obrigado ao seu pai. E naquele mesmo dia, aquele pai em casa matou o filho e ele se matou. Essa história eu ouvia do meu pai, que ouviu do seu pai. Não sei se ela é verdadeira, mas foi o que eu ouvi. A dor da ingratidão. Aprendi a evangelizar num abrigo chamado Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde, em pavilhões assim, maiores do que esse, centenas de idosos estavam ali. E muitos deles, quando íamos de cama em cama para evangelizar, não queriam saber de Deus, irados e revoltados. Sabe por quê? Porque criaram seus filhos, por eles tudo fizeram, e agora que ficaram idosos, dando trabalho, foram colocados ali há 3, 4, 5, 10 anos e nunca mais os filhos voltaram para visitá-los ou vê-los. E o coração de muitos daqueles idosos eram corações cheios de amargura, revolta, em virtude da ingratidão. Ser grato é importante, ser grato é necessário, ser grato é uma virtude. Será, meus amados, que é errado esperar, criar a expectativa da gratidão? Nós devemos fazer o bem por amor, sem querer retornos ou recompensas. No entanto, será que é errado esperar a gratidão? Quando você faz o bem, quando você se dá, se dedica e dá o seu melhor, será que é errado? O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, porque Deus se deu a conhecer por intermédio da criação, da obra das suas mãos, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, há no coração de Deus a expectativa de que aqueles que o conheceram, quer pela revelação natural ou pela revelação especial, que o reconheçam como Deus, o glorifiquem, lhe deem glória e também lhe deem graças. Então há no coração de Deus a expectativa de que nós o adoremos. Será que Deus é alguém que tem um ego exaltado e ele quer uma reunião para ser bajulado, para inflar o seu ego, que nós nos reunamos? Será que Deus precisa disso? Mas ele é Deus. E o fato de ser quem é, demanda das criaturas o reconhecimento da divindade e lhe tributar a honra e a glória devidas. Portanto, adorar a Deus é uma exigência e uma expectativa de Deus, assim como Deus espera a nossa gratidão. Portanto, pense aí no seu coração sobre o valor, a importância e a necessidade de agradecer, e o quanto a ingratidão fere, magoa, humilha e desmotiva. O apóstolo Paulo, por 2 vezes, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Por que cansa? Porque muitas vezes você faz o bem e as pessoas beneficiadas são ingratas. Por isso cansa. E nós somos motivados a não nos cansarmos de fazer o bem, a sermos gratos ao nosso Deus, não é verdade? Mas também nós precisamos, nesta manhã, e o Salmo 50 nos ajudará nesse sentido, lembrar que nós devemos ter palavra com Deus. Nós não podemos fazer votos
e não cumpri-los. No dia da minha ordenação, 1983, quando eu me ajoelhei e os pastores impuseram as mãos sobre mim e eu fui ali consagrado, eu prometi a Deus que eu lhe seria fiel, eu seria fiel à sua palavra, eu cuidaria da igreja e não dos meus interesses, que eu seria um servo de caráter, eu teria uma vida espiritual fervorosa, eu fiz promessas para Deus, eu fiz um voto. No dia que eu casei e você casou, nós não queríamos só um documento, um contrato legal. Fizemos uma aliança, um pacto, fizemos um voto de fidelidade, de companheirismo, de amor, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade. Os irmãos acham que isso é só uma mera formalidade tradicional? Não, ali você está fazendo um voto, assumindo um compromisso diante de Deus. Quando você está numa cama doente e você pede a Deus a cura, que Deus lhe restabeleça, você promete que se dedicará a Deus. Você faz promessas de que não será mais negligente na obra. Você assume compromissos. Quando você está desempregado, com dificuldade de pagar as contas, sendo ajudado por pessoas, você diz: quando Deus me der um emprego, eu vou ajudar os outros. Eu serei um dizimista fiel. E aí vem a pergunta, depois que vem a saúde, depois que vem a bênção do emprego, depois dos anos de vida ministerial, matrimonial, cumprimos os nossos votos? Honramos o que votamos diante de Deus? Ou gostamos de dar uma de João sem braço e nos fazemos de bobo, como se não tivéssemos assumido compromissos com o nosso Deus? Qual é o coração e a essência da verdadeira fé? Nós vamos ver o que é religião, o que Deus não quer, e o que é fé, baseado na graça e num relacionamento com Deus, o que Ele quer. Observemos que o Salmo 50, Deus mesmo diz que o que para Ele importa é: oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Verso 14. Então, a seguinte promessa divina: invoca-me, faz isso, seja grato, cumpra comigo o que você votou, suas promessas, tenha palavra. Então eu prometo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmãos, este salmo é um salmo de Asaf. Asaf era filho de Gerson, descendente de Gerson, que era filho de Levi, portanto, levita. Os principais levitas o elegeram e lhe deram posse como líder de louvor do povo de Israel, por ocasião quando a arca fora transportada para Jerusalém. Posteriormente, Davi também o transformou em líder de adoração do cântico coral. E até a restauração pós-exílio, os filhos de Asaf, os descendentes de Asaf, a sua família era a principal família levita, responsável pelo louvor ao nosso Deus. Este salmo é um salmo de Asaf, não é um salmo de Davi. Asaf também era profeta, e o Salmo 50 mostra que Deus, por intermédio dele, falava diretamente ao seu povo. Portanto, salmo de Asaf. E Asaf recebe de Deus a revelação.
de quem o Senhor é e do que Ele fará. O Senhor Deus, o poderoso, 3 nomes de Deus, El, Elohim e Jeová, ou tetragrama, o grande eu sou, traduzido por o poderoso, porque Elohim é plural de majestade. E muitos dos teólogos acreditam que já no nome Elohim, que é o plural de El, já temos uma pista, uma revelação embrionária da Trindade, mostrando a pluralidade divina, a pluralidade de pessoas na triunidade e na Trindade, como nós hoje a conhecemos. Então, o Senhor, Jeová, aquele que se revelou a Moisés, o seu nome, o libertador de Israel, com quem Israel fez um pacto, uma aliança, o Deus redentor e o Deus pactual, o Deus criador, no princípio criou Deus, Elohim, plural de majestade, o Criador. Ele fala e ele convoca a terra, toda a humanidade, desde o nascente até o poente. Em outras versões tem do Oriente ao Ocidente, para deixar claro que Deus está falando e convocando toda a humanidade. Nós temos aqui uma descrição do que se chama tecnicamente de teofania, que é uma manifestação de Deus com efeitos visíveis e concretos. E ele diz que Deus resplandece de Sião, Sião, o monte Sião, sobre o qual Jerusalém fora construída, ele chama de a perfeição da formosura. Sião, a perfeição da formosura. No entanto, Jeremias viu com seus próprios olhos, e o livro de Lamentações de Jeremias é o choro, é o pranto, é a dor, é o desabafo de Jeremias, que viu em sua própria geração, séculos depois de Asaf ter escrito este salmo. Jeremias diz: todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Ele está falando de Sião. Eles zombam e balançam a cabeça contra a cidade de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que chamavam de perfeição da beleza, de alegria de toda a terra. É essa cidade queimada, destruída, ensanguentada, centenas e centenas de corpos mortos em decomposição, não sepultados. É essa cidade que chamavam de perfeição da beleza e de alegria de toda a terra, e fora Deus quem havia feito isso com ela, em virtude do fato de que Israel rompeu o pacto e recebeu de Deus o cativeiro, depois de séculos de advertência, compaixão e misericórdia. Asaf descreve: o nosso Deus vem e ele não guarda silêncio, diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Se lermos as profecias sobre o retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo, os irmãos verão linguagem semelhante. E aqui Asaf diz que Deus intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Observem, Deus está convocando toda a humanidade, e agora também os altos céus, os exércitos angelicais, para o julgamento do seu povo. E isso deve ter causado espécie, porque Israel é o povo eleito, é o povo escolhido, é o povo de Deus. Israel é a nação santa, é a nação sacerdotal. Eles se julgaram os queridinhos de Deus, os intocáveis, porque Deus os escolhera e não as demais nações. Não entenderam
sua eleição e nem o propósito da eleição, que era usá-los para que as nações conhecessem o Deus vivo e verdadeiro. Para Israel, as nações pagãs e idólatras, elas sim seriam julgadas, punidas rigorosamente por Deus. E agora, eles se dão conta de que Deus está convocando toda a humanidade, do Oriente ao Ocidente, do nascente ao poente. Deus está convocando os altos céus e toda a terra para o julgamento do seu povo, porque Deus, Ele será o promotor, aquele que os acusará em juízo. E as nações e os povos da terra e os anjos são convocados para serem as testemunhas da acusação. E o Salmo revela que Deus, além de fazer a acusação, recorrendo às testemunhas da sua acusação, Ele também será o juiz. E o réu será quem? Israel. E isso sempre chocou o povo de Israel, porque o povo de Israel se achava, na sua arrogância e na sua prepotência, eles se julgavam especiais e intocáveis. Quando João Batista diz, pensais, Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Eles diziam, somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. Há um pacto de Deus conosco, há um compromisso divino conosco. Nada nos acontecerá. Poderemos viver a nossa religiosidade externa, formal, nominal, e ter uma vida que desagrada a Deus, não importa, nada nos acontecerá. Deus é conosco, Deus está do nosso lado. E eles se espantam ao saber que agora, nações que eram piores do que eles, foram chamadas para serem as testemunhas da acusação. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo, dizendo, reuni os meus santos, o povo de Israel, os meus santos, aqueles que consagrei, aqueles que separei para mim mesmo, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Se os irmãos lerem Êxodo 19, verão Deus, através de Moisés, propondo um pacto. Depois que Moisés apresenta ao povo a proposta divina, Moisés ouve do povo a resposta positiva ao pacto e ele transmite a Deus. Em Êxodo 24, temos a cerimônia da aliança, quando o animal é sacrificado e o sangue é aspergido para ratificar uma aliança, um pacto que foi selado com sangue. O Velho Testamento, o Velho Pacto. Nós pertencemos a um novo pacto de Deus com a igreja, selado não com o sangue de animais, mas com o sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Portanto, o julgamento que será feito não é injusto. Não haverá injustiça, não haverá acepção de pessoas, porque Deus os acusará. Deus convocou testemunhas da sua acusação, mas Ele será o juiz, e o juiz é justo, e os céus que proclamam sua glória, os mesmos céus e o mesmo firmamento anunciam que Ele é justo, que Ele fará justiça. Deus mesmo é juiz. E então, meus amados, o Senhor se dirige ao seu povo por intermédio de Asaf, dizendo, ouve, povo meu. Em Deuteronômio, nós encontraremos diversas vezes Deus se dirigindo ao seu povo, dizendo, ouve, povo meu. É como o pai, é como a mãe, que diz, meu filho, me escuta. Quantas vezes
o pai diz: filho, me ouve. Filho, me escuta. Filha, me ouve, me escuta. Quantas vezes? E os filhos não ouvem. E depois sofrem amargamente, porque não ouviram. É Deus dizendo: ouve, povo meu, meus santos, vocês me pertencem, eu falarei. Israel, ouve, e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Tanto em Deuteronômio como em Êxodo, é o preâmbulo do Decálogo, dos 10 mandamentos. Deus se identifica. Quem agora promulgará mandamentos é o teu Deus, que te tirou da escravidão, que fez com você um pacto no Monte Sinai. Deus não fez primeiro o pacto para depois libertar. Primeiro ele salvou, depois ele fez o pacto. Então, a parte de Israel de obediência que é inerente ao pacto não gerou a libertação. Primeiro vem a salvação, depois vem o pacto que exige das partes o cumprimento dos deveres. No caso de Israel, obediência aos 10 mandamentos. Por isso, Deus, com uma linguagem reminiscente do Decálogo e da sua teofania no Monte Sinai, ele repete palavras que para o israelita que ouvia a leitura da lei, marcaram e se ressaltaram, os remetendo para aquele momento. Ouve, povo meu, e falarei. Ó Israel, ouve e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Então o Senhor lhe diz: não te repreendo por teus sacrifícios. Eu te repreendo, mas a razão da repreensão, a causa, não são os teus sacrifícios, porque a lei cerimonial, vocês não têm falhado, vocês não têm sido negligentes, vocês têm trazido todas as ofertas, todos os animais, vocês sacrificam, vocês queimam os seus holocaustos, eles estão sempre sendo apresentados diante de mim constantemente. O teu erro não é a negligência cerimonial. Vocês estão cumprindo todos os sacrifícios prescritos e revelados na lei. Não é por isso que eu te repreendo. Eu te repreendo porque você me equiparou. Eu te repreendo porque você me comparou, me equiparou e me igualou aos falsos deuses pagãos, que precisam de ofertas, que querem carne, que querem sangue. Os irmãos sabem, e quem já conheceu o espiritismo, aqueles que exigem ofertas, as entidades, elas exigem sangue, elas exigem ofertas, comidas, exigência. Os demônios querem isso. E os falsos deuses queriam crianças inocentes, sacrificadas, queimadas. E o povo de Israel, em virtude da sua leviandade, não entendeu o que significava a verdadeira fé. Quis reduzir a aliança com Deus baseada num relacionamento de salvação a um mero cumprimento formal de ritos e cerimônias e festas e nada mais. Como se você cumpre seus deveres cerimoniais e rituais para com Deus, você está quite com Deus, tudo está bem. Você pode viver uma vida imoral, você pode viver uma vida injusta, você pode ter uma vida incompatível com o caráter santo de Deus, desde que você dê o dízimo, se batize, você tome a ceia do Senhor, você domingo compareça à homenagem que a Deus é feita. Uma vez que a sua religião, você cumpre as obrigações da sua religião, você está bem com Deus. É como o marido que diz: eu paguei a conta da luz, eu fiz as compras, eu paguei o aluguel,
eu cumpri meus deveres, mas ele não dá amor, atenção, fidelidade à sua esposa, ele não dá carinho, ele não educa, ele não dedica tempo de qualidade para os filhos, porque ele reduziu o casamento ao cumprimento de deveres. E uma vez que ele cumpriu os deveres, ele acha que ele está quite, ele está isento. E é por isso que muitos filhos crescem sem ter os pais como amigos, e tem pais que não entendem por que seus filhos não são próximos, porque eles deram tudo, mas não se deram. Qual a esposa que quer ganhar do marido um anel de brilhante no aniversário, mas esse marido não é fiel, esse marido é estúpido, é grosso, é brusco, o ano todo? Dia das Mães, um filho ingrato, um filho rebelde, que é mal criado com a mãe, insulta, mas no Dia das Mães comparece com um presente. Como você recebe um presente, mesmo que valioso, de alguém que está te ferindo o tempo todo? Tem algum valor? Com certeza não tem. É quando nós reduzimos o casamento, as relações paternas e maternas, a prover necessidades, e nos esquecemos que o que nos levou a casar foi o amor, o relacionamento, querer estar junto, querer ter aquela companhia, conversar, dialogar, cuidar mutuamente. Foi isso, querer ter alguém para construir um projeto de vida até o fim, e não ter apenas um provedor de necessidades. Quando nós reduzimos o casamento a isso, empobrecemos o casamento, as relações familiares, e Israel fez isso, reduziu o seu relacionamento com Deus ao cumprimento. O que é que Deus quer? É um touro? Está aqui o sangue do touro. O que Deus quer? É um bode, é uma ovelha, é uma pombinha? Quantos sacrifícios? Nós temos relatos de, por exemplo, por ocasião da consagração do templo, do sacrifício de centenas de touros, de vacas. E naquele tempo a vaca, irmãos, era como hoje o carro, é como a máquina que você trabalha, era a ferramenta de trabalho. Sacrificar um animal daquele era um prejuízo econômico muito grande. E centenas de animais eram sacrificados. Muito sangue era derramado. E Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus diz: não aceitarei novilho da tua casa. Eu não te repreendo, porque você deixou de apresentar o sacrifício. Eu não aceito as tuas ofertas, os bodes dos teus currais, pela seguinte razão: todo animal da floresta é meu, eu sou soberano, tudo é meu, assim como o gado aos milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu, eu não preciso de nada. Deus, irmãos, é eterno. Deus é autossuficiente, autoexistente, imutável. Ele se basta. Ele não criou porque vivia em solidão. Deus viveu na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, a eterna comunhão das pessoas da Triunidade. Deus não criou por necessidade, por carência. Deus se basta. Ele é imutável em todo o seu ser. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele providenciou o sistema sacrificial para nos reconciliar, para que nós entendêssemos que o nosso pecado contra Ele é grave e que o salário do pecado é a morte. E ao ver o sangue de um touro, de uma vaca, de uma ovelha derramado, significa uma vida foi ceifada, pena de morte. O justo juízo de Deus para o pecado é a pena de morte. Hoje nós não matamos um animal, porque Cristo foi morto.
mas era muito concreto você ver um animal agonizando, seu sangue sendo derramado, e você está entendendo que aquele é o castigo, a pena de morte, que Deus graciosamente, através do substituto, aceita que você seja substituído por um animal. Era didático e era pedagógico, ensinar o salário do pecado é a morte, é separação de Deus. O sistema sacrificial foi providenciado para que o homem arrependido apresentasse a sua oferta. Mas se ele não está arrependido, ele só matava o animal, adiantava alguma coisa? Não. É como se você se batiza. O batismo é para os arrependidos, é para quem se converteu. Se você não se converteu e você se batiza, você só tomou banho. Só isso. Não teve valor algum. Essa aliança só tem valor se verdadeiramente eu sou fiel, eu sou íntegro, eu tenho postura, eu vivo, eu honro o meu casamento. Senão é só uma joia que está como um adereço do dedo. Portanto, os sacrifícios de gratidão, as ofertas de paz, de comunhão, em que os ofertantes comiam também o animal sacrificado, porque era um sacrifício de comunhão, tudo isso eram meios providenciados por Deus para reconciliar e restaurar o relacionamento rompido por causa do pecado. Mas o povo de Israel não compreendeu que oferecer tudo aquilo para Deus, sem arrependimento, sem gratidão, sem reconhecimento, sem amor, sem quebrantamento, não adiantava nada. Por isso Deus disse por intermédio de Davi, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Por isso ele pergunta, do que adianta vocês me oferecerem tanto sangue, tantos animais, e vocês não estão arrependidos? Deus está dizendo, não sou uma falsa divindade pagã, tudo é meu. Comerei a carne de touros? Não. Beberei o sangue de bodes? Não. Então Deus diz o que Ele quer, oferece sacrifício de ação de graças a Deus. É isso o que Deus quer, que a tua oferta, o teu sacrifício, seja a profunda gratidão do teu coração. Você reconhece que Deus te criou, Deus te deu vida, Deus te deu saúde. Se você trabalhou, foi Deus. Se Deus abriu uma porta do emprego, foi Deus. Se você tem família, é Deus. Tudo é Deus, tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. E você reconhece, e quando você agradece, você está ofertando a Deus a sua gratidão. Mas se você acorda, abre os olhos, pula da cama, vai trabalhar, você não agradece a noite dormida. Quando você deita numa cama limpa, num colchão confortável, num quarto climatizado. Eu fiz capelania prisional durante 3 anos, e eu entrava na ala do Comando Vermelho, as celas abarrotadas de gente, sem ventilador, sem ar-condicionado. Os irmãos têm ideia do que são as celas dos presídios, com o calor que faz em Manaus? Os irmãos sabem como é gostoso abrir uma torneira e cair uma água potável, limpa, e tomar banho, ter um vaso, ter saneamento básico. Os irmãos sabem, a gente sabe o que é isso? Lá na Ucrânia, o que está acontecendo no mundo todo, e nós não agradecemos. Teve uma irmã que me disse, pastor, a vida inteira eu fiz xixi. Agora, os meus rins não funcionam. E tudo que eu daria tudo para voltar a fazer xixi de novo. Engraçado, né? Uma coisa que para nós você faz toda hora, né? Tem gente que não pode beber água, fazendo hemodiálise, não pode, um calor terrível, não pode beber água.
Você agradece porque pode beber água, pode fazer xixi normal, dorme, tem alimento, gratidão. Se você não é grato pelo que tem, como pedirá mais? Então Deus está dizendo, oferece sacrifício de ação de graças, agradece, seja grato por todas as bênçãos derramadas, agradeça cada item. Na sua devocional, não diga assim, obrigado por tudo, diga, Deus, obrigado, porque eu tenho um plano de saúde, e eu não preciso, para fazer um exame, esperar meses, para saber que a máquina quebrou, para remarcar para meses. Eu tenho onde me tratar com dignidade, eu tenho família. Então agradeça, porque quando você não tem, você pede, você chora, você deseja ter. Você não tem o cônjuge, quer ter o cônjuge. Quando tem o cônjuge, despreza o cônjuge que tem. Filhos que são órfãos, crianças que são órfãos, querem tudo, ter um pai e uma mãe. E tem filhos que têm pai e mãe e não são gratos. Você agradece a Deus o fato de que Deus lhe deu Jesus Cristo, o Filho de Deus derramou o seu sangue, pagou a pena de morte para salvar você. Então oferece sacrifício de ação de graças, agradeça a Deus cada dia de saúde, cada noite dormida, cada grão de comida que põe na boca, cada centavo de salário num mundo de desempregados e de gente na miséria. Agradeça o que você tem e cumpre teus votos ao Altíssimo. É isso que Deus quer, cumpre os teus votos. Você prometeu quando estava doente, Deus, se tu me deres saúde, eu vou te servir. Deus te deu saúde e você, no início você veio para o culto, depois esqueceu. Você foi ajudado, te ajudaram comprando remédios, agora você está com saúde, não compra um remédio para ninguém. Não é? Você estava desempregado, não tinha como pagar as contas, sofrendo. Agora tem emprego, não ajuda quem sofre, não dá o dízimo, não reconhece que é Deus quem dá vida e saúde para trabalhar. Então, cumpre os teus votos. Naquela aflição você prometeu, Senhor, me livra dessa tribulação, e você se comprometeu com Deus. Dezembro de 2021, você disse, 2022, você assinou, eu vou dar X reais mensais para missões. E não está cumprindo. Então, ou não faça promessas, ou não faça votos, mas aquilo com que você se comprometer com Deus, cumpra. Tenha a palavra. Deus não gosta de gente mentirosa, de pessoas que acham que podem, na hora da dor, com lágrimas, encher os olhos de Deus. Nossa, esse servo vai me servir, que coisa maravilhosa. Desde quando Deus precisa disso? Será que isso suborna Deus a ponto dele dizer, eu vou curá-lo? Porque eu não posso ficar sem o serviço prestado por essa irmã, por esse servo, por essa serva. Não, Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é a nossa gratidão, o reconhecimento da sua soberania, da sua santidade, do quanto Ele é generoso, amoroso e gracioso conosco, e de que nós cumpramos os nossos votos. Você se batizou. Por quê? Você fez uma profissão de fé, você prometeu fidelidade. E muita gente não honra o seu batismo, não honra o seu batismo, não honra os votos conjugais feitos na presença de Deus. Há um texto da palavra de Deus, onde Deus diz, eu sou testemunha da aliança que você fez com a sua esposa, da sua juventude. No dia do teu casamento, Deus estava lá, Ele ouviu os teus votos. Será que aquilo foi só mera formalidade? Tem noivo que escreve um voto lindo, tem noiva que escreve um voto lindo, todos se emocionam. Tempos depois, não se vê aqueles cônjuges honrando aqueles votos feitos na presença de Deus. Para Deus,
O que importa não é o cumprimento. Claro, Ele quer que você tome a ceia, que você se batize. Ele instituiu o sistema sacrificial. Mas tudo aquilo era nulo se o ofertante não ofertasse com o coração grato, com o coração quebrantado, arrependido. Não basta fazer algo para Deus. A motivação, a intenção, o propósito tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não reduza a sua fé, o seu relacionamento com Deus a um cumprimento de deveres. Deus, já fui domingo no culto, eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu me batizei, eu estou cumprindo os deveres da minha religião. Então, me protege, me abençoa. Não é assim. Deus quer a sinceridade. E aí, Ele diz, invoca-me. É como se Ele estivesse dizendo, seja grato, cumpra os votos, os compromissos e as promessas feitas. Então, invoca-me no dia da angústia. No dia da angústia, me invoca, me clama, me procura. Ora, vem a mim, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que promessa maravilhosa. Talvez Deus não nos livre e nós não estejamos glorificando o seu nome, porque, meus irmãos, está faltando gratidão no nosso coração e está faltando fidelidade para com os compromissos assumidos. Eu peço a Deus, nessa manhã, que cada um de nós relembre o que votou. Você já esteve doente? Você já esteve desempregado? Seu casamento esteve abalado a ponto do divórcio? E você pediu, Deus, restaura o meu casamento? E eu não serei mais aquele marido que eu fui, aquela esposa que eu fui? Você fez promessas para Deus na hora da aflição e Deus te abençoou. Deus te socorreu. Você esqueceu de tudo que prometeu quando estava sofrendo? Então peça perdão para Deus e diga, Senhor, eu quero cumprir os votos, as promessas que eu te fiz no passado. Eu quero honrar, porque é isso o que Deus espera de nós. Caso contrário, Deus dirá, você mentiu para mim, naquela hora você tentou me convencer de que eu deveria te abençoar em troca do que você prometeu, e Deus não troca nada conosco, porque, irmãos, a palavra de Deus diz, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore a Deus nesse momento e pense, você é grato, você tem cumprido seus votos, seus compromissos, suas promessas para o Deus Altíssimo? Ore a Deus nesse momento.